Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Para que você se sinta mais leve espiritualmente, para deixar sua casa mais cheia de uma luminosidade divina, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu? E hoje no quadro Sou Feliz, a Maria de Fátima Andrade Silva revela como as práticas de gratidão que aprendeu na Seichonoye levaram harmonia para dentro do seu lar e para o seio de sua família. Agradecendo profundamente, e assim encontramos a harmonia, encontramos um trabalho maravilhoso. E depois o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto fala sobre a violência no lar entre irmãos. Você que pensava que falando mal do seu marido, ou do ex, né? Falando mal do papai do seu filho para o seu filho, ia fazer com que o seu filho se voltasse contra o pai, muitas vezes o resultado é o contrário. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. Na casa da Maria de Fátima Andrade Silva havia muita desarmonia. Mas, através da Seichonoye e das práticas de gratidão que aprendeu, ela conseguiu restabelecer a paz em seu lar e entre os seus familiares. Confira mais uma prova do poder que o amor possui em nosso quadro Sou Feliz de Agora. Muito obrigada. Meu nome é Maria de Fátima e eu conheci Seichonoye através de uma tia que indicou, buscando a harmonia no meu lar. A gente vivia em desarmonia e aí encontrei a Seichonoye que me orientou, através da gratidão aos pais, aos meus antepassados, a manifestar essa gratidão diariamente. E assim eu fiz, procurei praticar dessa forma, agradecendo, fazendo oração aos meus antepassados, agradecendo profundamente. E assim encontramos a harmonia, encontramos um trabalho maravilhoso, a união da família. E assim agora eu divulgo o Seichonoye ao maior número possível de pessoas, para que todos sejam felizes também, encontrando essa gratidão e amor aos pais e aos antepassados. Muito obrigado, que todos sejam felizes. Não raro acontecem episódios que a gente custa acreditar. Brigas violentas entre os irmãos que acabam em hospitais e delegacias, agressões físicas e verbais que fogem ao controle dos pais e dos familiares, entre outros. Onde está a causa e como evitar essas situações? Violência no lar entre irmãos é o tema da palestra de agora com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, você, meu amigo, minha amiga que assiste o programa Seichonoye na TV, que alegria estar aqui com você hoje. E mandar um grande abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, de Niterói, Copacabana, Catete, regionais maravilhosos, fazem um bonito trabalho, levando a verdade homem e filho de Deus para essa região tão linda que é a região do Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês. Bem, agora nós recebemos algumas perguntas que vêm do pessoal que assiste o programa Seichonoye na TV. Uma das perguntas que eu tenho aqui, irmãos, é de uma pessoa de 41 anos de idade, e ele escreve o seguinte: como criar os filhos sem que haja ciúmes entre os irmãos? Bem, essa é uma questão muito comum, né? E primeira coisa,
Quando nós temos um problema, nós não devemos aumentar esse problema demais, tá? Porque muitas vezes a gente tem um probleminha desse tamanho e faz dele um tremendo de um problemão. Na verdade, o ciúmes é uma coisa até que natural entre as crianças, porque elas estão desenvolvendo a sua própria personalidade. Se ela admira o irmãozinho, ela vai querer chamar a atenção do papai ou imitando o irmão, ou rechaçando o irmão, ou empurrando o irmão de lado, e vice-versa. Porque é uma maneira de buscar o amor da mamãe, disputar o amor do papai. Uma coisa natural. Agora, se o papai e a mamãe aprendem a elogiar o filho naquilo que ele tem de qualidade, ele vai entender que ele está sendo enxergado, sendo visto como uma individualidade. Falar em individualidade, esse é um conceito muito importante dentro da educação da vida. A individualidade é aquilo que nós recebemos de Deus, é um dom que nós recebemos de Deus, é o que só nós podemos realmente manifestar. Então, todos nós nascemos com essa individualidade, com este dom. Papai, mamãe, professores que estão nos assistindo, devem ser, assim, os caçadores desta individualidade, os caçadores desse talento, observar esta individualidade e ressaltar, apontar esse ponto, essa individualidade, mostrando para essa criança, para esse menino, para essa menina, que essa individualidade, que este dom que ele está manifestando, realmente é valorizado pelos pais ou pelos professores também. Essa questão da individualidade é tão forte, olha só, cada um de nós tem na ponta dos nossos dedos aqui uma digital. Essa digital é única, não existe uma pessoa só no mundo que tenha a mesma digital que você. Olha que incrível, hein? Quantos bilhões de pessoas existem no planeta Terra, todos com uma digital diferente. Isto mostra uma representação, na verdade, de como esta individualidade é incrivelmente enorme, ou seja, é realmente, de fato, ela existe realmente em cada um de nós. Então, mamãe, viu que o seu filho tem um determinado dom? Vá lá e elogie. Eu vou dar um exemplo para você da minha própria casa, vou chegar lá em casa, porque afinal de contas é uma coisa que eu vivo lá no meu lar. 2 filhas, essas filhas têm comportamentos diferentes. A filha mais velha, Larissa, ela tem muita facilidade em se expressar, em estudar, se dá muito bem com matemática, então ela aprende numa velocidade muito grande. A minha filha menor, a Mariana, ela também aprende muito bem, ela é extremamente inteligente, só que ela se comparava com a irmã. E quando ela se comparava, ela mesma ou agredia a irmã verbalmente, ou dizia que não gostava, etc. e tal, ou então ela se retraía nos estudos e acabava, assim, não demonstrando toda a potencialidade que ela tinha. Que fiz eu, que fiz a Patrícia, minha esposa. Nós percebemos que a Mariana, em compensação, adorava nos ajudar nas tarefas de casa. E aí nós começamos a elogiar ela neste aspecto que era bem dela mesmo, era uma coisa dela, espontânea. Posso ajudar a lavar a louça, mãe? Eu queria ficar aqui na pia arrumando os copos, enfim. Olha, filha, parabéns, a gente elogiava. Você realmente tem esse dom, não é? Tem essa capacidade de desejar, esse desejo de ajudar as pessoas. E olha como você faz muito bem essa tarefa. Parabéns. E assim, ela começou a ganhar autoconfiança e ver, e perceber, na verdade, que ela era diferente da irmã. Isso a gente tem que mostrar mesmo. Nossos filhos são diferentes uns dos outros. Você deve realmente pensar dessa maneira. São diferentes, mas nem por isso um é melhor que o outro. Então, nas diferenças é que estão as virtudes e as qualidades. E aí, elogiando essas diferenças, a pessoa se sente segura onde? Na sua própria individualidade. Então eu sou um ser único, que tenho esta qualidade, e eu me sinto firme nisto, me sinto seguro com isso. E aí as outras qualidades vão aflorando. Quando você vai fincar uma estaca, você enfinca essa estaca num ponto. Se você quiser que ela fique bem firme, não seja derrubada com o vento, você puxa um arame daqui, puxa um arame de lá, puxa outro arame aqui, mas primeiro precisou fincar a estaca central para depois colocar ali os arames ao redor, não é verdade? Bem, então, é o que eu estou dizendo, se você elogia aquele aspecto que o seu filho e sua filha têm de positivo, têm de valoroso, os outros aramezinhos, ele mesmo pode ir fixando no solo, tá bom?
Bem, então nós vamos estudar este livro aqui, olha, o livro é o livro Educação do Renascimento do professor Keio Kanuma, ok? Vamos ler algumas partes dele, vamos estudar os pontos que o professor Keio Kanuma fala a respeito de violência. Então, este é o livro, vamos mostrar aqui, o livro Educação do Renascimento, de autoria do professor Keio Kanuma. Tem diversos assuntos relacionados à educação e, particularmente, agora nós vamos tratar sobre a questão da violência no lar, tá bom? Bom, o professor Keio Kanuma traz aqui uma pesquisa feita no Japão a respeito de violência no lar. Ela não foge muito da mesma pesquisa realizada recentemente no Brasil, e ele começa apontando o problema número 1 com relação à questão da violência no lar. E coloca, então, primeiro o aspecto relacionado à idade da criança, à idade do adolescente. Então, papai e mamãe, se o seu filho está agressivo, eu vou falar de violência no lar, mas não só essa violência causada pelos pais, nós vamos tocar nesse assunto, mas primeiro em relação à agressividade dos filhos. Se o seu filho estiver agressivo, não se preocupe, porque há fases em que eles se tornam mais agressivos. Com 4, 5 anos de idade, com 15 anos, 14 anos de idade, também há uma fase de agressividade. E essa agressividade o professor Keio Kanuma chama aqui de desmame mental. É a fase em que os filhos começam a treinar, separar-se mentalmente da influência do papai e da mamãe. É aquela história, né? Papai e mamãe querem que a gente seja isso, seja aquilo, querem que a gente faça a coisa dessa maneira, faça de outra maneira, e, na verdade, a gente deseja realizar também as coisas da nossa própria maneira, né? A gente quer exercer a nossa liberdade, a nossa individualidade. Então, lógico, uma maneira de a gente se desmamar, né, do papai e da mamãe mentalmente é justamente exercendo um pouco de agressividade. Bom, a agressividade é essa que, lógico, né, que tem um limite, né, mas às vezes é expressão verbal, a criança fala alto, não, eu não quero fazer isso, se rebela, não aceita comer junto com o papai e com a mamãe, almoçar, enfim, e vai por aí afora. Então isso é uma fase natural. Se o seu filho está com 4 anos, 5 anos, ou está lá com seus 15, 14 anos de idade, está começando a mostrar esse tipo de comportamento, não reforce esse comportamento não, tá certo? Elogie os pontos positivos desse filho, desta filha, não é? E tenha certeza absoluta que isto é apenas uma fase, tá? Nada de ficar encucado aí com essa neura de será que são as amizades? E aí papai e mamãe adoram fazer isso, né? Se seus amigos estão influenciando você, não é? Sua amiga que eu não gosto é que deve estar fazendo a sua cabeça. Tem coisa pior do mundo do que ouvir isso de um pai e de uma mãe, não concorda? E quantos pais e quantas mães não falam isso, não é? Você é assim por causa das influências de A, B ou C. Parem com isso, vamos tratar isso com um pouquinho mais de serenidade e quando o seu filho fizer algo de bom, reforce esse comportamento dele positivo, tá certo? Para que ele se estimule a realizar mais coisas que sejam realmente coisas benéficas, tanto para a família quanto para ele próprio, tá ok? Segundo ponto, o professor Keio Kanuma fala sobre por que o filho mais velho, o filho exerce violência contra a mãe. Nós estamos falando aqui no caso do rapaz que se revolta com a mãe. Então, veja bem, o desejo do filho é tornar-se, né, uma pessoa tão grandiosa quanto o próprio pai. Aí as mamães podem cometer 2 erros. Primeiro, falar mal do pai para o filho. Besteira grande, hein? Porque se o filho tem como objetivo superar o próprio pai, ou seja, né, ser até melhor que o papai por admirá-lo, se você derrubar esta figura paterna da mente do seu filho, você vai derrubar completamente esse alicerce tão importante na criação deste menino. E aí esse menino, com o passar do tempo, quando vai ficando adolescente, ele vai se revoltar contra você, mamãe. Você que pensava que falando mal do seu marido, ou do ex, né, falando mal do papai do seu filho para o seu filho, ia fazer com que o seu filho se voltasse contra o pai, muitas vezes o resultado é o contrário. Esse filho se volta contra a própria mãe. E se ele não se volta contra a sua mãe, ele pode se voltar futuramente contra a esposa ou contra a namorada. Casos de abandono, de crianças que foram abandonadas pelas mães, por exemplo, e não é abandonada só no sentido de estarem fora do seu lar, largadas ali numa casa que atende crianças,
ou digo assim, o abandono inclusive até psicológico, né? No sentido de rejeitar o filho ou jogar o filho contra o próprio pai. Muitas vezes a criança cresce, o adolescente cresce, mas não agride a mãe, ou fisicamente ou verbalmente, mas isso vai acabar sobrando para o relacionamento dele com a própria esposa. Então, a mãe que está me ouvindo, olha, se você tem um problema com o seu marido, resolva esse problema. Não é? Se o problema é muito sério, você não consegue sair dessa situação que você está vivendo agora, por que você não procura uma orientação da Seichonoye, um orientador da Seichonoye, converse pessoalmente com ele, ou mande um e-mail para a gente, porque através de um e-mail você pode receber uma orientação pessoal e saber como lidar com essa situação que você está enfrentando. Mas, por favor, não jogue esse problema para o seu filho. Este é o segundo aspecto que fala aqui o professor Keio Kanuma. Então, ele vai justamente explicar que, né, a partir do crescimento do filho, crescendo no lar, em que mamãe envolve ele com palavras afetuosas, que mamãe mostra os pontos positivos do papai, que o papai mostra e elogia os pontos positivos da mamãe. O filho começa a entender que existe um equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o materno e o paterno. E aí, quando ele entende este equilíbrio, ele torna-se, então, um ser humano equilibrado, um adulto equilibrado, ok? Vamos para a terceira causa? Então, vamos lá, a terceira causa que o professor Keio Kanuma aponta para essa questão de violência familiar. Causas do surgimento do familiar em classes médias, né? O pessoal que vive em famílias de classe média. Ele diz, primeiro ponto é a perda da autoridade paterna. Esse assunto que eu gostaria de que vocês pensassem bastante, não só a Seichonoye diz isso, mas outras autoridades na área de psicologia também estão apontando esta perda da autoridade paterna. Veja bem, todo mundo está dizendo o seguinte, as crianças hoje não respeitam mais ninguém. Mas qual era o primeiro lugar que as crianças aprendiam a respeitar? Obviamente que é dentro de casa. Então, é óbvio que antes, vamos pegar 20 anos atrás, talvez ali, até um pouquinho menos, ou que seja, 20 anos atrás. Era muito claro o papel do papai e da mamãe em muitos lares, né? Você tinha lá uma relação de autoridade muito bem estabelecida. E aí eu quero dizer para você o seguinte, eu não estou aqui dizendo e afirmando que era correto a maneira com que os homens tratavam as mulheres nos lares antigamente, que exerciam o poder através de violência ou coerção, né, obrigando a mulher a ser isto, eu posso fazer um monte de coisa e a mulher não pode nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Existia uma relação de autoridade clara e a criança entendia que esta relação de autoridade poderia ser levada e deveria ser levada para outras instituições, como a escola, por exemplo. Então, se o professor tem dificuldade em exercer autoridade hoje na sua sala de aula, em parte é a perda da autoridade que ocorreu dentro do próprio lar. Segundo ponto que ele fala é o fortalecimento, então, da posição da mulher. Ótimo, mulheres. Ganharam uma posição maravilhosa na sociedade, isso é excelente. Mas por que perder a feminilidade dentro do lar? É verdade. Por que perder, justamente, a vontade, o desejo de ser mulher ou ser feminina? Olha, engraçado, né? Ao invés do mundo feminino ter ensinado ao mundo masculino ter mais paciência, ter mais amor, ter mais acolhimento, ouvir mais, e o mundo feminino é um mundo muito mais de aproximação, de abraço, ao invés do mundo feminino ganhar espaço no mundo contemporâneo, é justamente o mundo masculino que está ganhando espaço. Você, mulher, acha isso vantagem? Eu não acho nenhuma vantagem. Eu acho que é o contrário. As mulheres poderiam, sim, através de um feminismo, vamos dizer assim, correto, ensinar ao mundo como o mundo deveria ser abraçado de uma maneira muito mais afetiva. Ou seja, nós teríamos um equilíbrio entre a afetividade que a mulher trabalha, fantástico, né? Ou seja, uma exacerbação, um aumento deste mundo materno, mas em compensação teríamos também um equilíbrio com o mundo paterno, que é o mundo do avanço, do ocupar e assim por diante. Então, o professor Keio Kanuma diz, quando há um desequilíbrio entre isso, as crianças acabam não entendendo o que é autoridade, as crianças acabam não entendendo o que é o amor paterno e o amor materno e ficam totalmente perdidas na sua relação dentro da sua casa e tendem então a demonstrar agressividade em outros lugares, não respeitam regras, não respeitam absolutamente nada. Afora o fato que o papai e a mamãe hoje
por estarem disputando o papel em casa de quem é que manda no lar, acabam gerando na cabecinha dessas crianças a ideia de que não há respeito entre duas pessoas que convivem no mesmo espaço, ou seja, há uma disputa e não um respeito aos papéis e o respeito a cada um deles, tá bom? Bom, é um assunto muito extenso, não é verdade? E enorme, dava para a gente ficar falando aqui mais de 1 hora, mas você tem sorte, hein? Tem vários programas da Seitione lá no nosso site, tem também as academias de treinamento espiritual, enfim. Quer saber onde nós estamos, onde o programa da Seitione chega na sua casa, mais pertinho daí deve ter um local de reunião da Seitione. Então você liga para o 0800 770 2600 ou entra no site www.sni.org.br, justamente para você saber onde existe uma Seitione pertinho de você e para você poder dar continuidade a esse estudo que nós começamos aqui hoje com você, tá bom? Papai e mamãe, vamos viver em harmonia, vamos viver juntos um com o outro, elogiando-se uns aos outros e assim nós vamos construir um lar maravilhoso, tá bom? Eu agradeço a vocês, mando aquele abraço a todos vocês que acompanham o programa Seitione na TV. Muito obrigado. Foi um privilégio, uma alegria ter contado com a sua companhia em mais um programa Seitione, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e finalizando aqui, vamos entrar naquele momento gostoso que é o nosso momento de oração. E orar pode servir para tranquilizar a mente, para trazer inspiração, mas também pode revolucionar uma vida, viu? Será este o instante em que você começa a escrever uma nova história? Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para compreender que todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres do céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se ao vermos uma flor ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são originariamente uma só vida. Se ao olharmos para as estrelas, sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos enternecidos e admiramos a beleza de seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus e, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Como vemos, em todos os seres viventes, em tudo o quanto existe, está alojada a vida de Deus. Portanto, nós e todos os demais elementos do universo somos uma só vida, e é por isso que todos os elementos ao nosso redor reagem segundo as vibrações da nossa mente, trazendo determinadas consequências. Mesmo em se tratando de coisas que aparentemente são simples matérias, devemos nos sentir gratos e dar-lhes nossas bênçãos, contemplando a vida de Deus que nelas está presente. Assim, elas responderão à nossa gratidão e nossas bênçãos. Por exemplo, se agradecermos às árvores frutíferas e as abençoarmos, elas darão abundantes e deliciosas frutas.